Bem, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da situação epidemiológica do sarampo no mundo e no Brasil. Nós vivíamos já há muito tempo, há 18 anos, sem sarampo no Amazonas. Para nós, sarampo era uma coisa do passado, uma preocupação que deixou de existir há muito tempo. E atualmente, nós passamos a ter que conviver novamente com sarampo. O que é o sarampo? É uma doença viral aguda, que é muito contagiosa, comum na infância, e ele tem a seguinte definição de caso. Todo paciente com febre e exantema maculopapular, acompanhado de ou coriza, ou tosse, ou conjuntivite, independente da idade e situação vacinal, classifica-se como sarampo. O sarampo ele é transmissível 4 a 6 dias antes de aparecerem os exantemas, até 4 dias após. Na maioria das vezes, 2 dias antes e 2 dias após. Durante esse período, é altamente transmissível e pode ser passado aos outros através da respiração, através de gotículas de saliva, tosse e um contato muito íntimo com uma pessoa contaminada. O período de incubação varia de 7 a 18 dias. O vírus ele é viável durante pelo menos 2 horas a temperatura ambiente, nas superfícies e nos objetos, mas quando os vírus estão na forma de aerossol, eles permanecem infectantes durante 30 minutos ou mais. Ele é muito sensível ao calor, se inativa depois de 30 minutos a 56 graus ou através de solventes como éter clorofórmio, através de ácidos, de bases ou com radiação ultravioleta. Também ele é muito sensível aos desinfetantes, como por exemplo hipoclorito de sódio a 1% e álcool a 70%, bem como ao formol. No mundo, o sarampo ele deixou de circular apenas nas Américas. Ele passou a ser uma doença eliminada nas Américas a partir de 2016. No restante do mundo, principalmente na África, no Sudeste Asiático, no leste europeu, o sarampo ainda é um problema muito sério de saúde pública. Na Índia, na Nigéria, na Indonésia, no Paquistão, na China, na Romênia, na Itália, na Ucrânia, em Bangladesh e no Congo, ele tem taxas altas de incidência. E é digno de nota que na região das Américas, desde 2013, o monitoramento dos casos de sarampo tem indicado a circulação dos genótipos que circulam atualmente na África, na Ásia e principalmente na Europa. Na Europa estão circulando principalmente em 2017 genótipos B3 e o genótipo D8, que é o genótipo detectado atualmente no surto da Venezuela. Como eu falei, há muito tempo nós não sabíamos, não ouvíamos falar de sarampo no estado. Com as campanhas de vacinação e com o plano de eliminação do sarampo, nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos, nós conseguimos altas coberturas vacinais e, por fim, o Brasil ficou livre da circulação do vírus. Como eu já falei, nós temos vários países em surto atualmente, principalmente países como a Romênia, a Itália e a Ucrânia, que detêm mais de 15 mil casos na Europa, só no ano de 2017. Nas Américas, em 2011, haviam 1.369 casos notificados da doença. Esse número ele foi se reduzindo paulatinamente até que em 2016 só se registraram 93 casos. Em função
disso e em função da identificação de que todos esses casos eram provenientes da Europa, a OMS então emitiu o certificado de eliminação para as Américas. Eliminação do sarampo duramente alcançada a partir de 18 anos de muita luta. Porém, em 2017, final de 2017, ocorreu um grande surto na Venezuela, com aproximadamente 1.000 casos de sarampo, e este surto se refletiu em 2018 para vários países vários países das Américas, como o Canadá, os Estados Unidos, o México, Antígua, Peru, Venezuela, Colômbia, Brasil e até a Argentina. Essa dispersão ela começou a acontecer a partir do estado de Bolívar, na Venezuela, a partir da semana epidemiológica 26 de 2017. Como todos nós sabemos, a Venezuela vive uma grave crise financeira e uma crise muito séria na saúde pública, o que resultou na reintrodução do vírus do sarampo em todo o continente americano. No início de 2018 já se registravam 137 casos na Venezuela, e isso resultou na migração maciça de venezuelanos para o Brasil, tendo como porta de entrada o estado de Roraima. Então, até primeira semana de abril de 2018, já haviam sido notificados em Roraima 237 casos, e dos quais 59 eram confirmados por laboratório e 2 óbitos. Comprovadamente, esse vírus que circula no estado de Roraima é importado da Venezuela. E, segundo o laboratório de referência no Brasil, que é a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, o genótipo que está circulando é o D8, com 100% de compatibilidade com o genótipo circulando na Venezuela. E para nós, que tivemos o último caso confirmado em 2000, portanto 18 anos sem sarampo, ocorreu um retrocesso com a reintrodução do vírus no Amazonas. Tá. Então, no Amazonas, até o início de abril, até a última semana de março, estavam notificados 182 casos. Sendo que nós temos 6 casos confirmados e 2 casos descartados. Nós já temos notificações de casos em São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Beruri, Anuri, Itapiranga, Itacoatiara, Iranduba e Manacapuru, além de casos confirmados em Manaus. Em Manaus, as zonas mais atingidas, Manaus está registrando até a semana 14, 190 casos, e as áreas mais atingidas são as zonas norte e sul da cidade. Quando nós percebemos, 47% dos casos se encontram na zona norte e 25% dos casos são registrados na zona sul da cidade. Maior número de notificações são do Hospital Pronto-Socorro Delfinazir, na Zona Norte, e no Pronto-Socorro da Criança, da Zona Sul. A faixa etária mais atingida, cerca de 80% dos casos, são em menores de 5 anos, e mais de 40% dos casos são em menores de 1 ano. Nós temos, para a confirmação ou descarte de um caso de sarampo, nós precisamos de amostras de soro
e também suave de oro e nasofaringe e mais amostras de urina. Como nós vimos pela epidemiologia, o sarampo continua sendo um grave problema de saúde pública. Ele não é uma doença benigna, ele pode causar óbitos ou sequelas muito severas, e existe uma medida muito simples de controlá-lo, que é através da vacinação. Nosso foco é vacinar todas as crianças menores de 5 anos, obedecendo ao calendário vacinal. Obrigada.